Você que nos acompanha aqui no De Primeira, mais um vídeo para a gente falar sobre a divisão de acesso. Nós tivemos nessa terça-feira, dia 14 de fevereiro, o Congresso Técnico da Série A2 do Campeonato Gaúcho. Aconteceu lá na cidade de Porto Alegre, na capital do estado, na sede da Federação Gaúcha de Futebol. Nós tivemos os dois clubes aqui de Passo Fundo, o Gaúcho e o Esporte Clube Passo Fundo, que disputam essa competição neste ano de 2023, lá representados, o Gaúcho com o Glênio Cordeiro e o Passo Fundo, o Macarini. Pelo menos foram os nomes que eu soube que estiveram lá. Se mais alguém do clube estava lá e eu não citei aqui, me perdoem, né? Isso foi o que eu pelo menos vi, até mesmo em registros fotográficos. Mas o fato é que a dupla esteve lá representada e assim, obviamente, tem que ser, porque é de total interesse a principal competição deste ano, desta temporada, para os dois times aqui da nossa cidade, o Gaúcho e o Passo Fundo. Foram definidos os grupos da divisão de acesso. A data de início é uma previsão, por enquanto, lá do dia 16 de abril, que deve se aplicar. Se não for no dia 16, é naquele final de semana por ali. Também uma previsão de encerramento. Mas ficou definido que não muda nada. A verdade é essa. Ficou definido que vai ser repetido a fórmula do ano passado, uma fórmula que já vem acontecendo há alguns anos e que vem funcionando, né? Bem da verdade, vem funcionando. São 8 times em cada grupo. Destes 8 times, os 4 melhores, os 4 primeiros, se classificam para a próxima fase, para a fase eliminatória. O pior de cada grupo, o último de cada grupo, vai ser rebaixado para a Série A3, para a segunda divisão do estado do Rio Grande do Sul. Esse é o formato. Jogos de ida e volta, bem como aconteceu ano passado, como a gente já está acostumado a ver a nossa divisão de acesso acontecendo. Antes de eu trazer aqui os grupos, quem está no grupo do Gaúcho e do Passo Fundo, já vou adiantar que os dois estão no mesmo grupo. Eu quero falar para você dos nossos parceiros. Você está vendo eles aqui na tela, mas eu preciso lembrar você deles. O Bet77, você está vendo aqui ó, na minha camiseta, Bet77, é para você fazer aposta, para você brincar lá de apostas esportivas, pessoal da Para Todos PF e o Bet77. Tem o link na descrição desse vídeo para você fazer o seu cadastro. Você vai lá, faz o seu cadastro, faz um depósito, tem promoção, tem cashback, tem bastante coisa. Tem inclusive aposta no Big Brother, isso mesmo. Você pode fazer uma aposta a longo prazo, se você está acompanhando o BBB, em quem vai ganhar o Big Brother. E normalmente também, nas terças-feiras de paredão, eles liberam lá para você apostar em quem vai sair no paredão. Então, Bet77, além do futebol, os esportes NBA, entre outros tantos esportes, tem também os jogos, né, o cassino, tem o Aviator, lá o aviãozinho, aquele que vai subindo, que também está todo mundo acompanhando, todo mundo jogando. Então, vai lá, se cadastra no Bet77 e entra nessa jogada, entra nessa brincadeira com a gente aqui do De Primeira também. Conosco ainda Santa Madre Cervejaria, um chopp leve, uma mistura de tradição, tecnologia e o estilo inconfundível que só a Santa Madre tem. Santa Madre Cervejaria, segue eles no Instagram e sabe, quando for pedir chopp, lembra do chopp Santa Madre, lembra aqui do De Primeira e peça o seu Santa Madre. Dá para baixar o aplicativo da Santa Madre aí no seu celular e pedir direto pelo aplicativo chopp aí na sua casa. E também o Grupo Coser. Pensou em oficina mecânica? Não tem outra aqui em Passo Fundo. Grupo Coser, profissionais especializados em todas as linhas, em todos os modelos, todas as marcas. Levou o teu carro lá, é garantia do serviço bem feito e não precisa voltar. Estou falando do Grupo Coser ali na Ângelo Preto e tem também a loja de carros premium. Você que está pensando em trocar de carro e quer pegar uma máquina, aí é lá no Grupo Coser, a loja de carros premium. Um abraço aí para o Josué, para o Jorge Lucas, pessoal lá do Coser, seu Milton. Então, um grande abraço a todos aí do Coser Autosserviços, que dão essa força, que estão juntos conosco aqui no nosso De Primeira. Vou pegar a colinha aqui para conseguir, né, para não errar em quem são os times dos grupos. Vamos lá. O grupo A, que é o grupo onde está o Passo Fundo e o Gaúcho. Tem o Brasil de Farroupilha, o Glória, o Monson,
o Passo Fundo, o Gaúcho, o Tupi, o União Frederiquense e o Veranópolis. Esses são as equipes, as oito equipes que disputam o Grupo A. Se a gente fizer um paralelo aqui, lembrar do ano passado, muda o União Frederiquense, que vem após ser rebaixado no gauchão do ano passado, e o Monson, que subiu. Então, sai um que subiu daqui, né? Na verdade, sai um que subiu daqui, o Esportivo, e um que caiu daqui, e aí, com isso, que foi o Cruzeiro, lá de Cachoeirinha, e com isso vem um rebaixado e um do acesso, o Monson e União Frederiquense. O carnê de jogos ainda não está definido, mas a gente pode imaginar que se repita, e aí o Passo Fundo deve estrear, então, em casa neste ano, como o Monson, muito provavelmente, porque o Passo Fundo estreava contra o Cruzeiro, que foi rebaixado, então eu imagino que entra aí o Monson, que vem para ocupar essa vaga, e o Gaúcho deve estrear em casa contra o Tupi, né? Imagino que seja isso, o Gaúcho estreando em casa contra o Tupi. Imagino que deva ser por aí essa primeira fase, essa primeira rodada, e se permanecer tudo igual, a gente vai ter os dois clássicos na sequência, como foi no ano passado, né? Num domingo, em 2 rodadas subsequentes, fechando o primeiro turno e abrindo o retorno, os dois clássicos. Só para informar aqui, lá no outro grupo, o grupo B, tem o Bagé, o Guarani de Venâncio, o Guarani de Bagé, o Inter de Santa Maria, o Lajeadense, o Pelotas, o Santa Cruz e o São Gabriel. Só uma atenção aqui no grupo A, no grupo do Gaúcho, porque existe a possibilidade do Glória não jogar. Bom, o que vai acontecer? Como é que vai ficar? Só acontecendo para a gente saber. Se puxa um time da segunda divisão, se joga com 7, olha, é difícil imaginar alguma coisa, ainda mais se tratando de Federação Gaúcha de Futebol. Mas está posto. Os adversários já são conhecidos. Brasil de Farroupilha, Gaúcho, Glória, Monson, Passo Fundo, Tupi, União Frederiquense e Veranópolis. A gente sabe que o Veranópolis está numa situação um pouquinho delicada, até há pouco tempo não tinha ainda uma direção constituída, então está um pouquinho atrasado com relação à dupla aqui de Passo Fundo, que já tem seus treinadores, já vão começar aí logo um trabalho de pré-temporada. A gente sabe que o trabalho interno de contato com os jogadores já vem acontecendo. Então eu acho que ficou um grupo bem interessante aí para o Passo Fundo e para o Gaúcho fazer uma boa campanha e classificar os dois, ficar os dois times aí entre os 4 primeiros e ir lá para os matas e aí ver o que acontece. Vamos aguardar. Estamos ansiosos para também aparecer os nomes dos jogadores que irão compor o elenco da nossa dupla aqui. Mas a gente já começa a se desenhar a competição, como vai acontecer, previsão de início lá para 16 de abril, Passo Fundo deve ainda em fevereiro já anunciar alguma coisa, o Gaúcho deve ficar lá para o início ali, metade de março, deve apresentar o seu elenco para o torcedor e começar o trabalho de pré-temporada. Cleiton Vasconcelos, meu parceiro aqui do De Primeira, fala aí, o que tu achou dos grupos, qual a tua opinião, a tua visão sobre os adversários, os primeiros, pelo menos, adversários da dupla Gaúcho e Passo Fundo, na divisão de acesso. Cleiton! Isso mesmo, Christian Queiroz, também a audiência aqui do De Primeira, foram sorteados, então, os grupos da divisão de acesso, sem muitas novidades para a dupla Gaúcho e Passo Fundo, muito semelhante à competição de 2022, pelo menos na montagem dos grupos. Claro que na chave do Gaúcho do Passo Fundo, que é a chave A, tem o Monsul como grande novidade, o Monsul que vem do título da Terceirona. No mais, são adversários já enfrentados no ano passado, inclusive os dois clássicos. Importante destacar que a competição começa no dia 16 de abril e vai até 27 de agosto, ou seja, é uma competição de praticamente 4 meses, né, se não estiver tão equivocado assim nas contas. É um tempo interessante, talvez até um pouco maior do que do ano passado. Também noto que na chave da dupla, os clubes talvez estejam neste momento mais enfraquecidos com relação a este mesmo momento no ano passado. A gente tem, por exemplo, um Glória de Vacaria que não sabe nem se vai conseguir competir. É uma confirmação que deve ser feita
até o fim deste mês de fevereiro, ao passo que o Passo Fundo já vem trabalhando com a sua comissão técnica há algum tempo. O Gaúcho começa em breve, os dois times já com suas direções naturalmente definidas, também as suas comissões técnicas, faltando, claro, o anúncio dos jogadores, coisa que deve acontecer muito em breve. O fato é que eu vejo, neste momento, Gaúcho e Passo Fundo um pouco mais preparados ou mais adiantados, vai lá, ou mesmo com um planejamento um pouco melhor do que alguns dos seus adversários. Aqui eu citei o Glória, mas eu posso citar tantos outros que me parecem estarem atrasados. O Veranópolis, na outra chave também tem clubes atrasados. A gente tem essa surpresa, como eu disse, do Monsul. A gente tem o União Frederiquense, que volta para a divisão de acesso. Essa é uma outra novidade na chave da dupla, tá? União Frederiquense que vem e, ao que consta, terá um investimento forte, então pode ser um adversário complicado. Então, olha, vamos ver como é que vai ser feito todo esse trabalho de montagem de elencos. Claro que isso influencia demais na competição, mas tendo em vista que a fórmula é a mesma, os adversários são praticamente os mesmos, acho que Gaúcho e Passo Fundo tem uma condição bem interessante de fazer a sua competição. Se vão classificar ou não, se vão correr risco de rebaixamento ou não, bom, isso é a competição quem vai dizer, porque a gente sabe que por mais que você contrate bons elencos, daqui a pouco esse elenco não encaixa, né? Daqui a pouco você contrata também um elenco meia boca, por assim dizer, e esse elenco acaba virando, como a gente diz no futebol. Mas, repetindo, tendo em vista tudo aquilo que a gente observou nesse primeiro congresso, eu levo fé em Gaúcho e Passo Fundo, pelo menos neste momento, nesse estágio da preparação dos clubes.